Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são tuas promessas pra nós. Confiamos em você, confiamos em você, grande eu sou. Confiamos em você, grande eu sou. Eu queria rapidinho, daqui a pouco as crianças vão lá para a salinha, mas Malaquias 3:10, um texto bem conhecido, fala assim: tragam o dízimo a todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu penso que, apesar desse texto ser do Antigo Testamento, tem um princípio interessante, né? O dízimo, ele não honra a Deus. O dízimo nos honra diante de Deus. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor. Tudo que nós fazemos não torna Deus maior do que Ele já é, ou mais engrandecido do que Ele já é, ou maior de adoração do que Ele já é. Mas o fato de quando a gente oferta, nós estamos honrando aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. E de certa medida faz com que a gente seja honrado diante dEle. Vocês conseguem entender? Que é uma diferença enorme entre você fazer para honrar a Deus, que é um princípio válido, mas estar disposto a entregar algo diante dele, falar: Senhor, aqui eu estou honrando a sua parte, então estou disponível para algo maior. Às vezes a gente é muito tímido quando a gente fala sobre oferta, porque às vezes o nosso coração não é tão generoso como gostaria de ser, e às vezes a nossa generosidade não chega nem aos pés daquilo que nós realmente conseguimos fazer. Mas quando a gente oferta, dizima, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, a gente se apresenta como dignos de honra, de peso diante do Senhor, falando: Senhor, nós somos responsáveis. Nós vamos honrar a tua casa, nós vamos honrar aquilo que o Senhor traz para nós. Então esse é o nosso momento de oferta, de dízimo. Eu sei que muita gente usa o Pix, né? Eu não escrevi ali, Olivia, não se preocupe, não. Mas se você trouxe algo e você quer se apresentar diante do Senhor hoje como bom dispenseiro daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, para que o Senhor de alguma forma superabunde o seu celeiro, se coloque em pé, ou todos se coloquem em pé mais uma vez, para a gente orar. Tá ali o gasofilácio, está até tampado ali com
senão meu filho fica jogando os envelopes, daí depois alguém destampa, o primeiro destampa. Mas você que está com a sua oferta aí, o seu dízimo, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, vamos orar junto. Senhor Jesus, nós apresentamos a nossa oferta, o nosso dízimo diante do Senhor essa manhã, como corações disponíveis, Senhor, para ser honrados e para honrar o Senhor também, Deus. Nós nos colocamos à disposição, Senhor Jesus, para receber 100 vezes mais, Senhor, para receber 100 vezes mais, porque somos uma terra fértil, Senhor Jesus. As pessoas aqui são uma terra fértil, Senhor, então eu oro abençoando, Senhor, toda oferta, todo dízimo, todo coração disponível, Senhor, possa ser constrangido pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor Jesus. Que a Tua fidelidade alcance cada coração, cada oferta essa manhã, Senhor Jesus. Que haja abundância na vida dos meus irmãos, Senhor Jesus. E que haja, acima de tudo, um coração disponível para o Senhor. Que as nossas contribuições sejam pautadas em corações disponíveis, Senhor Jesus. Então prospera e abençoa, Senhor Jesus. Amém. Como que vocês estão, gente? Tudo firme e forte? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 12, por enquanto. E eu também quero tranquilizar o coração de vocês. Gente, a gente está num lugar menor. É normal as crianças correrem, chorarem. Então não se constranjam, não se incomodem. Isso faz parte do caminhar junto, do processo junto. Então fiquem bem em paz com essas coisas, né? Às vezes é meio truncado, não tem problema, mas a coisa mais importante que acho que vocês perceberam é que o Senhor está aqui presente. Esse é o fator principal de todas as coisas. Mesmo apesar de nós, o Senhor está aqui. Às vezes, apesar das nossas circunstâncias, da nossa maneira, da como a gente está vivendo, o Senhor está presente. Você sabe que Deus está aqui nas canções, Deus está nos corações de cada um, Deus está construindo algo. Então o Espírito para toda mudança é a oportunidade de fazer bem feito novamente. É como se fosse um ato de misericórdia, um ato de graça do Senhor falando: ei, vamos lá caminhar novamente, deixa lá para trás as coisas que passaram, as feridas, as angústias, vem aqui. Como a gente tem falado da presença da mesa, aí vamos construir junto. Então esse é o principal. Às vezes vai ter choro, às vezes vai ter uma correria, às vezes vai estar ali um meio com sono, você vai ter que dar um cutucão lá no outro. Normal, mas o importante é que Deus está aqui. Amém. E Deus está presente na sua vida, amém? Amém. Então essa semana a gente volta com os satélites na quarta-feira e no sábado, amém? Amém. Então se você não pode vir na quarta e tem o sábado, é muito bem-vindo. O sábado é um momento maior até de discipulado, de mesa, de compartilhar, do que o satélite normal. Durante a semana é mais compacto, né? Mas estamos aí, voltamos, convide pessoas. Em fevereiro a gente volta com a sopa. Tem um milagre e um testemunho para contar para vocês. Querem escutar? Sim. Então, alguns já sabem, mas em dezembro a gente recebeu uma oferta de R$ 1.500 para ajudar na sopa. E se isso não é mão de Deus, né? Então, de alguém que não é da igreja, não se preocupem, né? Pessoa aleatória procurou e quis ofertar, entregar esse dinheiro. Ela não é nem cristã, na verdade, então não sei se eu usaria o termo ofertar, mas ela quis contribuir com aquilo que a gente já está fazendo. Então a sopa para os primeiros meses está garantida, e agora é o Senhor Jesus, né? Lá, bater uma palma aí. E esse tipo de provisão é aquilo que eu quero que vocês experimentem na vida de vocês também. Eu acho que eu tenho, entre várias coisas, né? Meu gás milagroso durou 3 meses depois de ter acabado, daí que se mudou aqui. Olha só, né? Isso é um milagre, gente. Tinha acabado o gás, falei, Senhor Jesus, por favor, agora não, né? Daí funcionou mais 2 meses, 2 meses e meio. Isso é milagres, né? Não, José, você não mexeu no bujão. Gente, eu já trabalhei em manutenção. Eu sei quando um bujão
tá vazio e quando não. Peso. Ele se pegava assim, ele tava bem levinho e funcionou. Mas, como alguns chegaram falando, esse é meu ano. Que seja um ano que todos busquem mais ao Senhor e experimentem a provisão de Deus. Amém. Assim como Deus provê do nada, Deus pode gerar recursos do nada. Romanos diz que Ele tira aquilo que está oculto. Ele cria do nada. Deus pode gerar coisas do nada, pode prover do nada, porque Ele é Deus. Amém? Então, acho que esses são os testemunhos para a gente começar. Queria orar mais uma vez com vocês, antes de entrar na palavra. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de congregar junto com meus irmãos, Senhor. Obrigado pela oportunidade de aprender da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de experimentar da Tua doce presença, Senhor Jesus. Mesmo no silêncio, mesmo o Senhor está presente, Senhor Jesus. Continua trabalhando nos nossos corações, Senhor. Que essa simples mensagem, Senhor, possa multiplicar no coração de cada um aqui, através do Espírito Santo. Que todos estejam com o coração aberto, com o coração disponível para receber essa palavra, Senhor Jesus. E que possamos verdadeiramente buscar o Senhor e juntos, Senhor, ser uma terra fértil. Amém. Gente, vou contar um segredo para vocês. Tem coisas na Bíblia que eu não entendo. Tem várias coisas na Bíblia que não é que eu não entendo, mas eu não consigo dar certeza absoluta que é daquele jeito. A Thaís ela faz bastante pergunta e a Thaís pensa de uma maneira diferente do que eu, então ela faz perguntas que geralmente eu não presto atenção quando eu leio, né? E tem textos complicados. Por que Deus tentou matar Moisés lá? Quando ele manda, Moisés não estava obedecendo, por que Deus... Não sei, né? Por que certas profecias vai acontecer agora, já aconteceu? Tem algumas que eu não sei também. Mas o grande problema não está naquilo que eu não sei da Bíblia. Geralmente, o meu problema está naquilo que eu sei e eu entendo e é claro. E acho que talvez esse seja o nosso grande problema. Não é tanto a escatologia, as coisas complicadas, aquela palavreado teológico complicado quando Paulo começa em Efésios, mas é justamente quando as coisas ficam simples e claras demais na Bíblia que é um desafio para mim e para você. Eu não sei se você se enquadra nessa categoria, mas eu me enquadro nessa. O que me choca na Bíblia é aquilo que eu realmente consigo entender e eu vejo que isso fere o meu coração porque eu não consigo ainda chegar naquele nível. E eu quero ler com vocês Lucas 12 para a gente construir algo juntos. E eu quero tentar deixar o mais claro possível. A gente tem falado muito sobre a presença, sobre a mesa. E eu creio que uma das chaves para a presença de Deus na nossa vida e a continuidade tem a ver com isso aqui. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Tem alguma outra versão? Estejam com os corpos Cingido. Os corpos cingidos, vestidos e acesa a candeia. Quem está com a versão mais antiga? Aqui diz literalmente, esteja apto com as túnicas para cima. As túnicas amarradas, mas eu já explico por quê. Continuando no 36, como aquele que espera o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto, se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Estava pensando nesse texto, geralmente quando a gente vê candeia, gente, automaticamente, para quem é mais carismático, assim,
já associa com oração, com devoção e vice-versa. Estava pensando nesse texto e, cara, o que será que Jesus está tentando nos ensinar? Ou para os discípulos, primeiramente, e depois para nós. Essa passagem ela fala sobre vigilância, certo? Essa ideia de cingir, então imagine que a galera ficava com túnica, certo? Então essa túnica, para se movimentar de uma maneira ágil, você tinha que prender ela no cinto, aqui em cima, né? Cinto, pode dizer, um pano amarrar na cintura, né? Então ficava com os pés ágeis para a batalha, para correr, para lutar. Se você voltar na Bíblia, porque eu fiquei pensando onde que tem esses paralelos. Só para a gente entender, Êxodo 3:12, depois você pode ler, diz que Deus está falando para Moisés que ele precisa que ele vá lá, liberte o povo para que o povo sirva a ele ou preste culto. Marque essa palavrinha abade, prestar culto, significa servir ao Senhor, serviço. Lá em Êxodo 12:11, logo depois das 10 pragas, todo mundo conhece as 10 pragas? Sabem falar de cor? Em ordem? Eu falo isso porque eu não conseguia, Thaís. Então fala em ordem, deu agora? Deu em ordem, deu. Acertei as 10, mas errei, só lembro da primeira e da última, em ordem. Né? Tem uma lógica ali, mas enfim. Depois, antes de acontecer a última praga, o Senhor Jesus fala, vai ser a Páscoa do Senhor. E no 12:11 ele fala a mesma questão aqui. Estejam prontos para sair, estejam com as túnicas bem presas, porque vocês vão ser libertados, né? Todo mundo sabe a história, o anjo da morte aparece, eles têm a refeição e eles saem de madrugada. Então essa ideia de cingir, de estar ali, é estar apto para ouvir e rápido, preparado para o serviço, para sair, servir ao Senhor. Então manter a chama acesa, da candeia acesa, para que serve uma candeia, gente? Iluminar. Se você ler a passagem que a gente leu, mas com calma, se fala que o Senhor pode vir à noite. E à noite você vai precisar de algo para iluminar os seus caminhos. As duas, questão da candeia e amarrar o cinto, tem a ver com estar apto para ouvir e servir, ágil, para que você não tropece nas coisas. O interessante é que, se você caminhar na sua Bíblia, tem uma história que todo mundo conhece, que a do pai amoroso e do filho pródigo, todo mundo conhece. O que vocês acham que o filho pródigo se cansou? Por que vocês acham que ele se cansou de estar na presença do pai? Porque ele cansou de servir. Ele estava cansado de servir ao pai e quis servir a si mesmo. E isso foi cansando o coração dele. E aí entra onde eu falei para vocês que o que me complica é aquilo que eu entendo da Bíblia. Então imagine o servir, estar sempre disponível ao Senhor. Às vezes nós podemos ir para o martírio com muita força. Às vezes o martírio pela fé é honroso, é uma coisa grandiosa. Mas os pequenos atos de serviço do dia a dia, de servir ao outro, servir a Deus, aquela famosa morrera para ganhar a vida, é que é complicado. É que acho que quando, não sei vocês, mas é quando eu entro em conflito quando eu entendo. Porque o nosso Senhor é um servo, certo? Lucas 22, Mateus 20 fala que Deus não veio, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então se eu digo que eu sigo ao Senhor, porque é isso que acontece na Páscoa, Deus tira eles para que eles sirvam a Ele. A nossa salvação não é porque nós somos bonitos. Aí, apesar da gente ser bonito, né? Vocês bonitos assim, Deus espera algo mais de você.
Ele espera que você esteja apto para o servi-lo, estar disponível. Só que às vezes o nosso coração ele vai fazendo igual o filho pródigo. Deus, estou cansado de servir o Senhor. Estou cansado, pai. Toda vez esse negócio aí, toda vez arrumar cadeira, toda vez não sei o que, toda vez perdoar, toda vez ter que amar o inimigo, toda vez ter que ofertar, toda vez ter que ser honesto, toda vez. Às vezes a gente faz igual o filho pródigo. A gente cansa de servir ao pai e a gente apaga a nossa candeia e desamarra a nossa túnica. E a gente pensa, não vou fazer mais nada, cansei. Não sei se vocês, mas às vezes eu já tive esse sentimento de servir. Pense, gente, eu me converti arrumando cadeira, eu estou até hoje, graças ao Senhor Jesus. Eu sei que as pessoas ofereceram para ajuda, e não tem problema. A questão é, será que o nosso coração consegue permanecer o mesmo ao longo do tempo da caminhada com Jesus? Porque às vezes cansa. Você olha para a pessoa, nossa, eu servi a pessoa, mas essa pessoa me feriu. Eu fiz tal coisa, mas essa pessoa me ofendeu. A gente vai fazendo muito que nem o filho pródigo. Quer saber, Deus? Me dá da tua graça e eu vou viver a tua graça da minha maneira. Viver da tua maneira está me dando muito trabalho. E esse filho pródigo, ele entra essa é a crise dele. Ele está cansado de servir ao pai, ele está cansado, ele quer fazer gastar das formas dele, viver da sua forma, e todo mundo conhece a história. O filho pródigo é um paradigma, né? Porque às vezes a gente caminha nele. Talvez não com as atitudes, mas com o nosso coração. Lembra que eu falei que as coisas que a gente entende que é complicado? Então, se Jesus é o nosso Senhor e Ele é servo, nós não temos a escolha de não ser e não caminhar da mesma maneira. Muitas vezes a gente pensa que a vida cristã é simplesmente esse lance de ser salvo só. Mas existe esse além. Na história da igreja tem vários exemplos, mas tem um que eu gosto bastante, que se chama Policarpo. Policarpo, ele morre lá no ano 155 depois de Cristo, e ele morre queimado com 86 anos. Esse é o resumo. Mas qual que é o enredo? Ele estava velho, as pessoas chegavam para ele e falavam, não vai morrer queimado, você está velho, negue esse Jesus aí, segue a vida. Pare, cara. E ficaram tentando, e a resposta dele é, como eu posso negar aquele a quem eu tenho servido por toda a vida e nunca me fez um mal? E ele morre queimado, enfim, né? É um dos grandes mártires. Mas entre o filho pródigo e o Policarpo, tem um abismo gigante. Porque o Policarpo não se cansou de servir a vida toda a ponto de se entregar no martírio. E às vezes o filho pródigo é aquele que está sempre cansado de estar na presença de Deus, está sempre cansado de fazer as coisas para o Pai, está sempre cansado de lhe servir. Isso que vocês repararam bem na parábola que a gente leu, Jesus explicando? Ele falou, olha, você está sendo servido, você vai servir, mas vai chegar um momento que o próprio Senhor vai chegar e vai falar, ei, agora eu vou servir você. O entendimento que eu tenho é que às vezes a gente está muito distante da mesa do Senhor, por isso que a gente não experimenta a presença. E eu não estou falando nem de estar sentado na mesa, mas estar como um diácono, um copeiro, pronto para ouvir, para entender. Em contrapartida, Jesus é aquele que serve todos de uma maneira extraordinária. Enquanto os discípulos estavam debatendo quem que era o maior, o Richard Foster fala assim, sempre quando tem uma discussão de quem é o maior, automaticamente tem uma discussão de quem é o menor junto. Quando alguém discute quem é o maior, é porque ela está pensando também no menor. E Jesus, sabendo disso, ele simplesmente inverte a ordem. Então, aquele que quer ser o maior, que seja o que sirva mais. Quer ser grande no reino de Deus? A gente precisa aprender a servir. Estão juntos, gente?
Então Jesus inverte, ele dá o exemplo, e quando ninguém quer fazer mais nada, ele pega, cinge, o que ele faz? Enrola sua túnica no cinto e vai lavar os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. Cinjam, enrolem. Às vezes a presença de Deus parece distante porque a gente não está apto para chegar na mesa, porque a gente não está em posição de servir. E é isso que eu entendo e é isso que me choca, porque o meu natural é querer ser servido. Eu não sei vocês, mas não é ótimo ser servido? Se não é uma coisa legal, assim, se acordar, tá café, tá tudo pronto, daí depois a louça tá lavada e não é fantástico. Por isso que é tão bom ser criança, né? Cara, que nem a preocupação de criança tá lá. A compra vai estar lá, o negócio vai estar lá, a roupa vai estar lá. Daí adulto é tipo complicado. Se você não tirar a carne, você não vai comer. Se você não for no mercado, não vai aparecer. Mas a gente tem esse desejo, às vezes, eu vou colocar infantil, mas não no sentido ruim, né? De sempre querer ser servido. Só que Jesus faz o chamado, ei, vocês vão ter que servir porque eu sou o modelo. Se eu, que sou o dono da mesa, sirvo, vocês também podem. Só que daí a questão é, será que a gente é parecido com Jesus? Parecido com o filho pródigo ou meio que Policarpo ali? Convicto do serviço que nós temos ao Senhor. Tranquilo, gente? Amém. Fez sentido para vocês? Sim. Olha que interessante, abram em João 12, 26. Quem está vivo, diga um amém. Amém. João 12, 26. José, esse negócio aí da presença de Deus para servir, isso é loucura. Mas olha o que Jesus diz em João 12, 26. Quem me serve precisa me seguir. E onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Se eu estou servindo, eu estou junto com Jesus. Se eu estou junto com Jesus, o próprio Deus vai honrar. Faz sentido para vocês? É próprio Jesus falando, ei, eu vou estar presente à medida que você está disponível para servir. Disponível para fazer as coisas. Essa ideia de diácono, gente, diácono, de diaconia, de serviço, deixa eu anotar aqui para minhas outras anotações, né? É um copeiro. Então existia o rei que ficava à mesa, existia o copeiro que ficava disponível. E esse copeiro ficava atento ao que o rei fazia para estar servindo. O nosso primeiro serviço, gente, a coisa principal na nossa vida é o nosso serviço ao Senhor. É aquilo que nós entregamos e ministramos ao Senhor, é o nosso abade ao Senhor, que aparece em Números, aparece em Deuteronômio, é uma palavra constante essa ideia de serviço e adoração, você não consegue, ela está interligada. Não existe, eu adoro e depois eu sirvo, não, ela é tudo junto. Serviço, trabalho, tudo isso é aquilo que a gente entrega ao Senhor. Só que, à medida que a gente serve e ama o Senhor vai fazer coisas para que a gente sirva e ame a comunidade uns aos outros, amém? Então, para que essa ideia de servir, a gente saia daqui de uma maneira mais prática e pensando, eu quero dar, deixa eu ver quantos que eu anotei aqui, vou quebrar os protocolos, deixa eu ver, não, anotei 4 maneiras que a gente pode servir e são serviços ao Senhor. Amém? Amém. Lembre, à medida que você está servindo, Jesus está com você. Não interessa se é dando um abraço para alguém, se é simplesmente estando junto com alguém, Deus está com você e Deus vai honrar. Às vezes a gente foca o serviço ao Senhor como pregar, tocar, sei lá, essas coisas mais comuns que vêm na cabeça, que são importantes, mas tenha o diário, o dia a dia. Se você abrir lá em Atos 9,
você vai encontrar uma passagem que fala, Pedro vai ressuscitar uma mulher em Jope, chamada Dorcas, ou Talita. O que comove aquela comunidade inteira para chamar diante de Pedro? É que Dorcas, ela fazia vestidos e costurava coisas. Dorcas se preocupava com as viúvas. Ela fazia as coisas do dia a dia. Ela não era uma grande pregadora, ela não era, talvez, ela fosse, né? Mas o texto não dá para dizer isso. Ela simplesmente servia as pessoas a ponto de elas ir buscar o apóstolo Pedro para que ressuscitasse ela. Todo serviço vale a pena. No momento certo, na hora certa, as coisas se enquadram. Só que às vezes a gente esquece disso. Dorcas, o que ela fez? Ela estava costurando vestidos para as pessoas que não tinham. Ela estava servindo a comunidade. E a comunidade entra em clamor quando ela morre. E ela ressuscita e depois tudo mais, né? Mas pequenas coisas, pequenos detalhes, dia a dia é importante. Amém? Amém. Vamos lá. Primeiro serviço na comunidade. Agora entra nas coisas bem práticas. Tito, abram lá em Tito 3. Sabe uma coisa que às vezes está em falta, que a gente esquece? Proteger a reputação das pessoas. Isso é um serviço muito útil, né? E às vezes muito difícil para nós. Nós estamos numa época que somos muito incentivados a emitir opinião sobre tudo. Principalmente jovens, eles já crescem tendo uma opinião formada sobre tudo, né? Tipo, cara, eles já sabem como salvar o mundo, mas não sabem uma cozinha, né? Tá todo mundo sempre opinião. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala em Tito 3:2. Não caluniem ninguém. Tiago fala que se a gente consegue controlar a língua, a gente meio que domina qualquer coisa. Se você ler Tiago, fala isso. A língua é uma das piores coisas. E quando a gente fala em serviço, às vezes a gente não entende que o poder de proteger pessoas é um serviço ao Senhor. Ah, Josepe, mas eu queria muito extrapolar, falar para fora, porque... Cara, calma. Guarda o momento. Será que aquilo que você vai produzir não vai ser calúnia? E, gente, eu não sei vocês, mas quando eu parei para pensar no serviço, a primeira coisa dentro dessa dinâmica, esse negócio de não caluniar ninguém é meio que ofensivo no meu coração. Por quê? Porque eu entendo. E eu sei que às vezes eu peco. Talvez não na calúnia, mas talvez dentro do meu coração. Eu penso, eu não vou servir essa pessoa. E eu não estou falando de vocês. Vocês são lindos, nossa, tipo, faço o que vocês quiserem. Mas faça o exercício igual eu. Teve alguma pessoa que você já serviu e desprezou aquilo que você fez? Feche seus olhos comigo e faz o exercício. Vamos voltar à cena. Teve alguma situação que você serviu a pessoa do teu bom coração e essa pessoa desprezou aquilo que você fez e ainda falou mal de você? Agora pense essa pessoa, você tendo que servir ela sem caluniar. Agora pode abrir os olhos. Difícil não? Lembre, escatologia a gente não ofende tanto o nosso coração porque está no futuro, mas isso e é um serviço. É algo que o apóstolo fala, cara, não calunie ninguém. Ah, mas eu estou falando a verdade. Tá, nem sempre a verdade tem um momento certo para falar a verdade, tem a hora certa. Provérbios fala que a palavra dita no tempo correto é ouro. Mas quando o tolo se precipita para falar até mesmo a verdade, cara, vai dar confusão. Tem certas coisas que às vezes a gente tem que entender para que a gente tenha a presença de Deus, que estava tão fantástica que de uma maneira ainda mais intensa, a gente tem que estar disponível para servir ao Senhor.
E uma maneira que nós servimos o Senhor é protegendo a reputação dos nossos irmãos, protegendo a reputação dos outros. Então, não caluniem ninguém, protejam a reputação. É o nosso desafio do primeiro ato de servir na comunidade, servir ao Senhor. Porque se você parar para pensar, viu? É o mistério de Jeová. Às vezes, você não sabe os caminhos das pessoas. E você não sabe o que... A gente não tem o controle de todas as situações. Então eu não sei exatamente como está o coração de vocês, como chegou aqui. Eu não sei completamente como foi a semana de vocês. E às vezes a nossa falar é muito limitado pelo aquilo que a gente está sentindo e vivendo. E quando a gente olha vai abrindo o leque, vai abrindo as outras perspectivas, você começa a entender a outra pessoa. Você começa a ver, mas talvez essa pessoa não seja tão vilã como eu penso. E talvez essa pessoa um dia se volte para o Senhor, e talvez quando essa pessoa se voltar para o Senhor, outras pessoas se voltem para o Senhor. Um princípio básico é que a gente não pode caluniar aqueles que estão na mesma mesa do que a gente. E nem aqueles que saíram da mesa. Porque a calúnia verdadeira é só das costas, né? Então às vezes a gente tem que aprender a preservar a reputação um dos outros. Existe momento para repreender, corrigir? Sim, existe momento para repreender e corrigir, mas existe a forma saudável. E acho que vocês entenderam o lance, que às vezes a gente destila um pouco de maldade por querer, sem ter... É simplesmente aquele comentário, aquela coisa para ferir. E isso é um serviço ao Senhor que a gente tem que se arrepender. O filho pródigo, com certeza. Nossa, meu velho, meu pai, meu irmão. Putz, não deixava eu gastar o dinheiro do como eu queria. Não deixava eu viver da vida como eu queria. Ele caluniou. Outro serviço na comunidade, gente. Então, o primeiro serviço, proteger a reputação. O segundo, lá no Tito 3:2, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso, para quem é mais sanguíneo que nem eu, também é uma ofensa. O que isso está falando? Gentileza. A gente está perdendo a gentileza. E eu não estou falando que a gente está perdendo a gentileza com as pessoas externas a nós. Sabe, a primeira pessoa que nós perdemos a gentileza são as pessoas a qual nós mais convivemos. É quando no casamento a gente já começa a ficar meio cavalinho, né? A gente já começa a ficar meio tipo, o que você quer, né? Então a gente começa a perder a gentileza, geralmente com as pessoas que a gente tem mais proximidade e supostamente as pessoas que a gente mais ama. E não faz sentido. Vocês conseguem entender o quanto não faz sentido isso? E eu não estou falando como alguém isento. A Thaís tem que me aturar demais, Jesus. Orem pela vida dela, sempre precisam lembrarem. Porque elas convivem, vocês só me escutam de vez em quando. Ela mora comigo, então ela tem que me conviver. E às vezes a gentileza, esse ser amável, ter domínio próprio, é um serviço que às vezes a gente esquece de fazer no âmbito da vida com o Senhor. Eu não estou falando que você nunca vai estourar, não é isso. Mas vocês conseguem entender que às vezes a gente perde isso, e a gente geralmente perde com aquelas pessoas que a gente ama. Na minha cabeça, pensando sobre isso, eu falei, não faz sentido. Às vezes a gente se torna inimigos das pessoas que estão na nossa casa. Porque e com os de fora não tem problema, a gente vai ser amável por uma questão de ética, mas e quem está dentro, e quem está na nossa vida? Tito 2 fala, sejam amáveis, sejam pacíficos, mostrem mansidão para com todos os homens, né? Mas às vezes é no âmbito mais próximo que é mais difícil disso acontecer. E isso é um desserviço ao Senhor. O serviço ao Senhor, a serviço à comunidade é ser gentil. Não é tão bom quando você encontra uma pessoa gentil assim, que você fala, meu Deus, que vontade de abraçar.
Tem uma guria que eu não sei se ela é crente ou não, mas ela tem uma papelaria ali, não sei se vocês conhecem, aqui mora pra cá. Nossa, que mulher para atender, gentil, assim, você pensa, meu Deus, todo pontagrossense fosse assim, Jesus amado. Porque daí você vai no mercado 8 horas, domingo de manhã, meu Jesus amado, né? O que você quer, né? Deu, nada, senhora, eu vou voltar outra hora. Desculpe, mas eu preciso comprar o negócio. Só que nós, como cristãos, gente, a gente não pode ser assim. Deus não é amável? Jesus não é manso e humilde? A gente é meio tipo sal grosso, né? A gente é tipo aquela coisa complicada. Jesus era truncado? Não. Com raras exceções, quando ele purifica o templo, Jesus não era uma pessoa truncada. Geralmente Jesus era gentil, manso, humilde. E às vezes a gente esquece disso. Olhe para a pessoa que está do lado e fale, que bom que você está aqui. Seja manso, seja humilde, que bom, Jair. Feliz de ver você aqui, Jair. Você também, Anderson. Mas você já elogiou as pessoas que você ama essa manhã? Ou acordou naquele modo culto do crente, né? Tudo tá atrasado, loqueando, chutando a esposa, o filho. Calma. Seja gentil. É um serviço que você faz ao reino de Deus e ao Senhor. E ajuda o ambiente da presença de Deus. Tá na Bíblia, vocês viram, né? Que eu não estou inventando, né? Pelo menos não muito. Hospitalidade. Abre em 1 Pedro 4:9. Alguém abriu aí na Bíblia de vocês? Quem abriu, diga um amém aí. 1 Pedro 4:9 diz o seguinte: sejam mutuamente hospitaleiros, sem caraca, gente do céu. Hospitalidade é uma marca cristã. Não sei se vocês sabiam, mas a igreja cristã, a igreja primitiva ali no começo do movimento de Jesus, ela ganha força com a hospitalidade. E hospitalidade não tem a ver com fazer sempre um banquete, tem a ver com estar disponível para compartilhar a vida. Às vezes o que a gente precisa não é de uns guardanapos bem arrumados, mas é da presença um dos outros, é estar com a casa disponível para falar, ei, vem aqui, vamos ter um tempo. A igreja, eles recebiam muita gente, cristão, em perseguição, então sempre cristãos tinham a casa aberta. As igrejas, as primeiras igrejas, gente, não começam com templos, mas começam com casa, mais ou menos nessa reunião aqui que a gente está, de 30 pessoas. A igreja de Corinto, no começo, tinha pelo menos 30 pessoas. Os estudiosos chegam a essa conclusão que as igrejas tinham 30, 50 em casas assim como a gente está. Então a hospitalidade mútua é um serviço ao Senhor. Sabe aquele cafezinho que você serve para alguém, para um irmão em Cristo? Isso é um serviço ao Senhor. Ah, mas é só o cafezinho. É só o cafezinho. Isso faz parte do servir ao Senhor. E é coisas que honram a Deus. A hospitalidade, ela faz com que muitos recebam até anjos. É isso que a Bíblia fala. Muitas pessoas receberam anjos sem saber, porque eram hospitaleiros, porque tinham uma hospitalidade. Se existe algo que também é contrassenso no nosso mundo hoje, é justamente essa oposição à hospitalidade. As pessoas tendem a falar, fique no seu canto, na sua casa, na sua vida. E o cristão, ele já é o contrário, ele fala, entre na minha casa, entre na minha vida, eu tenho um Salvador que se age na minha vida, vai agir na tua vida. Às vezes a gente tem medo de não ser hospitaleiro porque a gente é imperfeito. Só que o fato de nós sermos imperfeitos nos torna aptos a receber amor. Porque se nós fôssemos perfeitos em tudo, nós acharíamos que nós mereceríamos o amor, não que a gente precisa deles. Vocês são imperfeitos? Eu sou. Erga a mão aí quem é imperfeito. Você precisa do amor assim como eu. Você precisa, às vezes, na sua imperfeição, de alguma pessoa que caminhe perto do Senhor.
Faça um desafio da hospitalidade entre nós, convide alguém aqui para tomar um café essa semana, para orar pela essa pessoa, para fazer uma ligação, isso é servir ao Senhor, tanto quanto uma pregação. Porque assim a gente mostra quem somos, e mostrando quem somos a gente tem que se render ao Senhor. Lembre, Deus vai fazer apesar de você. Deus faz apesar de mim. Não porque eu não seja importante na equação ou que você não seja importante, mas é que Deus não é limitado a nossas imperfeições. Por isso que Ele vem no nosso culto, às vezes meio truncado, por isso que Ele recebe as nossas orações. Então, proteger a reputação, ser gentil, ser hospitaleiro. E o último, Gálatas 6:2 fala: levem os fardos pesados um dos outros. Como que eu levo o fardo? Tem várias maneiras, mas eu acho que duas coisas que são importantes sobre levar fardo. Primeiro, um fardo é uma coisa que pesa. Sabe, uma da dinâmica que a gente está perdendo na vida é aprender a ouvir as pessoas. A gente não sabe mais ouvir as pessoas. Ouvir está entrando em desuso. Por quê? Porque a gente sempre tem o que falar, a gente sempre tem o que comentar. E a gente sempre tem que se colocar antes alguém. Ah, mas eu estou sofrendo bastante, mas você não está na minha vida. Ah, mas você não está doendo muito. Ah, mas isso é frescura. A gente está nesse âmbito. E esse ouvir é uma maneira muito importante dentro da comunidade. Um alemão que eu gosto bastante, ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, e ele fala que a primeira coisa que todo cristão precisa fazer na comunidade é aprender a ouvir. E ouvir é aprender a se conectar, entender o outro. Você só sabe que você escutou verdadeiramente o outro quando você entendeu o que o outro disse, está passando, está sentindo. Porque às vezes a gente até está aqui, o Anderson está falando, mas de repente eu estou tipo... Então, sabe, aleatório. Sabe aquela questão que às vezes o marido faz? Eu não, né? Mas talvez vocês façam, a mulher está falando, de repente você... Dela, então repita o que eu falei. Pô, estamos lascados, entendeu? Às vezes a gente não sabe. Mas ouvir é muito importante, gente. Aprendam a ouvir, a entender. Você só ouviu de verdade quando você entendeu o que a pessoa disse. Entendeu nos moldes que ela quis dizer, não nos moldes daquilo que você compreendeu. Cada um sente de uma maneira diferente, cada um tem fardos diferentes. E quando a gente para escutar pessoas, a gente está servindo, está de alguma forma tirando um pouco do fardo das pessoas. Tranquilo? Faz sentido para vocês? Pense na seguinte forma: Jesus escuta cada oração nossa. Até aquelas orações que você sabe que você está orando que nem que nem o nosso nariz. Jesus escuta pacientemente porque Jesus se preocupa em nos servir naquilo que nós falamos. Então as maneiras de a gente estar na mesa disponível ou estar perto da mesa do Senhor, e que é uma maneira fácil da gente começar entendendo é isso. Proteja a reputação das pessoas. Seja amável. Sabe? Seja hospitaleiro. Se preocupe com as pessoas a ponto de ouvi-las. É muito... E eu confesso para vocês, gente, que às vezes, quando eu estou fazendo coisas ordinárias do dia a dia, no meu coração orgulhoso, legalista, eu acho que eu estou perdendo tempo. Poderia estar orando, poderia estar lendo a Bíblia, poderia, sabe? E algo que Deus tem me ensinado é que às vezes nesse dia a dia, nas coisas simples, é servir o outro. É parar, prestar atenção. Por que eu saio um pouco das redes sociais? Porque eu quero dar atenção a nós como comunidade. E às vezes essas coisas afetam a nosso dia a dia. Estou falando para você fazer igual, eu estou falando, eu estou fazendo isso.
E às vezes essa coisa do dia a dia, do simplesmente sentar para ouvir, é servir ao Senhor. O Senhor é honrado com isso. Mas ouvir de verdade, entender de verdade. Então, servir os outros não é perder tempo. É simplesmente servir e amar o Senhor. É aquela morte diária, né? A cada dia, cada serviço é um negar a si mesmo. É fazer diferente do filho pródigo. Mas o próprio filho pródigo, ele entende que ele precisa voltar para Deus, não entende? Quando ele está lá na pior, quando ele gastou tudo com si mesmo, ele não tinha nada, nem para os outros, nem para si. Ele fala, é melhor ser um servo. Consegue entender a volta que ele deu? Ele fugiu porque ele não queria servir o pai, mas ele volta pensando em ser o menor dos servos, porque a fome chegou diante dele. Às vezes a gente precisa nos arrepender, às vezes não. Tenho quase certeza que em algum momento dentro dessa mensagem Deus falou no seu coração em algum ponto que você precisa rever, assim como o meu. E eu estava assim na sexta-feira falando com a Thaís, será que eu vou falar sobre isso? E falei, eu preciso ser desafiado e desafiar para que a gente cresça junto. Então tem pontos que às vezes a gente precisa rever. Mas para encerrar, abro no Salmo 123. Eu quero exemplificar essa dinâmica do ser servo com esse salmo. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Aqueles que não querem servir, não querem ser servidos pelo Senhor. Aqueles que não querem ser servidos pelo Senhor não alcançarão misericórdia. Esse lance do estejam aptos para servir com a candeia acesa, que a gente começou, é justamente isso. Está diante de Deus com o olho fixo, atento ao Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a servir, me ajuda naquelas coisas que eu não consigo mudar. Me ajuda a superar essas coisas, me ajuda a estar mais disponível para o Senhor. Para que eu esteja mais disponível para as outras pessoas, para que eu seja mais efetivo. Mas lembra que eu falei que nada nos exclui da mesa do Senhor? A não ser que a gente queira. E às vezes a dinâmica da mesa do Senhor é o seguinte: você se alimenta na mesa do Senhor, mas você sai da mesa para que outro sente e você sirva junto com o nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente quer ser muito servido, mas a gente esquece que a gente precisa servir a Jesus e as outras pessoas. E acho que é isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Se a gente quer manter a presença de Deus em nós, na nossa vida, escolha uma coisa, escolha uma pessoa para servir essa semana. Com oração, com ouvir, com elogio, com hospitalidade. Escolha uma pessoa e sirva. Eu acredito que à medida que a gente serve mais o Senhor derrama mais a sua presença para nós. Sabe aquela pessoa que está cansado? Eu não sei vocês, mas às vezes o filho pródigo talvez trabalhou bastante. Eu não estou falando que ele não trabalhou igual o irmão. Só que a diferença é que o filho pródigo desistiu. E o nosso chamado não é fazer igual o filho pródigo. O nosso chamado é simplesmente aceitar o chamado de Jesus falando: ei, está cansado? Então descanse aqui na minha presença, para que você possa voltar ao trabalho. E esse é o loop. Eu experimento da presença do Senhor e eu sirvo pessoas. Se eu estou cansado, porque eu só estou servindo, eu volto e recarrego, porque eu tenho graça, porque tem misericórdia. É isso que o salmista está falando: olha,
Assim como aquele servo que fica atento a cada movimento, nós somos assim diante do Senhor, clamando aquela misericórdia, falando: ó Jesus, eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou cansado, está difícil, tá complicado, as pessoas ferem, machucam, é truncado, mas tem misericórdia de mim. E aí quando o pai vem e chama: vem para a mesa, filho, agora é hora de eu te servir. Mas lembre, se você não está servindo, você não pode ser servido pelo rei, porque você vai estar muito longe da mesa para ele te chamar. E eu queria orar essa manhã com vocês, justamente por isso, para aqueles que estão cansados, que haja um sopro de renovo na vida, para aqueles que estão às vezes muito acomodados na mesa da presença, haja um despertar para sair para servir. Mas acima de tudo, que você se sinta desafiado a cultivar a presença de Deus e estar nessa caminhar. Há tempo e esses propósitos em várias maneiras, várias perspectivas, mas sempre há a chance de recomeçar quando a gente está disponível, amém? Amém. Lembre, não é as coisas que eu não entendo, e acho que nada do que eu falei aqui é absurdamente complicado, é bem simples, e esse é o desafio, é as coisas que a gente realmente entende, que vão entrar no nosso coração e vão nos desafiar essa semana, amém? Amém. Então feche seus olhos, acho que é o teu momento de orar com o Senhor. Senhor Jesus, eu oro com essa igreja essa manhã, Deus, com essas pessoas preciosas que estão à tua mesa da presença, Deus. Cada um sabe naquilo que tem falhado como servir, cada um sabe às vezes o peso que está no coração. Para aqueles que estão cansados essa manhã da vida, de certa forma o Senhor possa chamar para encontrar descanso, encontrar alívio, encontrar o Jesus manso e humilde de coração. Aqueles, Senhor, que estão perdidos, que o Senhor possa dar um propósito de servir, Senhor Jesus. Mas que todos aqui entendam que manter a candeia acesa, no texto que a gente leu, é vigilância, é estar apto para servir, é estar disponível ao Senhor. Que possamos estar mais disponíveis ao Senhor a partir de hoje, mais disponíveis à tua presença, mais disponíveis ao servir, mais disponíveis a construir algo junto com o Senhor. Todo serviço é importante, todas as coisas que fazemos são importantes para o Senhor. Que possamos dar as medidas corretas no nosso coração a partir de hoje, Deus. E que de alguma forma o ser servo seja incorporado em quem somos, Deus. Amém. Seja incorporado na maneira como vivemos, na maneira como olhamos para o Senhor, que a gente lute para ser o maior no reino de Deus, servindo como o nosso Senhor Jesus serviu. Que essa manhã, Senhor, todo mundo possa encontrar paz e alívio no Senhor Jesus. Que o Senhor possa sarar um pouco das feridas, um pouco do cansaço, e que o Senhor possa estar trazendo paz, iluminando nossos corações. Gera, Senhor Jesus, graça sobre graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus. Sirva as pessoas, cumprimente elas. Fale, que Deus abençoe você. E até quarta-feira, ou sábado, estamos aí. Deus abençoe a todos, gente. Amém.